Amores, agora com matemática a gente vai começar a aprender uma coisa um pouco diferente, tá? Ele já é uma introdução para o conteúdo do segundo ano, então assim, a gente vai ver um pedacinho, a gente vai ver ali a introdução, a entrada desse conteúdo, e aí lá no segundo ano é que você vai ver, assim, realmente com todos os termos, enfim, que a gente usa normalmente, tá? Então, na página 22, a gente traz o assunto assim, ó, juntando quantidades iguais. Então, quando você vê isso daqui, algum adulto estiver com você, ou quando alguma criança um pouco maior, ela vai dizer, isso daí é multiplicação. Sim, ele tem o termo, né? No segundo ano, vocês vão usar o termo multiplicação muito, tá? Daí vai aparecer a tabuada, vai aparecer várias coisas, mas isso é assim, segundo ano, ok? Estamos no primeiro. Vamos então só fazer essa introdução, mas é muito importante que você consiga entender o que está sendo falado, para que daí quando você chegar lá no segundo ano, a coisa consegue andar certinho, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em juntando quantidades iguais, aqui tem um exemplo, ó. O que eu vou falar está aqui. As crianças se reuniram na praça para brincar de roda. Para calcular quantas crianças estão participando da brincadeira, podemos realizar uma adição. Vamos representar com palito as crianças de cada roda, tá? Então, aqui tem cada fileira 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas rodas que estão acontecendo? Uma roda, duas rodas, três rodas. Quantas crianças tem em cada roda? 5 crianças. E aí, se eu te perguntar quantas crianças que tem ao total nesse parque, né? Nesse lugar. Então, são 3 rodas com 5 crianças cada um. Se eu adicionando 3 vezes 5 crianças, obtemos 15. Como assim? Se eu fizer 5 mais 5 mais 5, vai dar 15. 5, 10, 15, ok? Mas eu posso simplesmente escrever 3 vezes o número 5. Por que 3 vezes o número 5? Aqui não tem 5? Aqui não tem 5, aqui não tem 5. E não são 3 vezes, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes o número 5. E aí, a gente já sabe, então, que 5 mais 5 mais 5 é 15. Por que é esse 3 vezes 5? Para você não precisar ficar falando 5 mais 5 mais 5, entendeu? Então, você já trabalha com isso, com essa ideia de, 5 vezes 5. Significa que são 5 vezes o número 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ok? No caso, daria 25, tá? Aí, ele traz assim, quando realizamos uma adição de parcelas iguais, estamos fazendo uma multiplicação, ou seja, quando os valores são iguais, por exemplo, são 6 caixas são 6 caixas que tem 6 lápis de cor. Então, como as 6 caixas tem, vamos colocar 4 caixas de lápis de cor, cada caixa tem 6 lápis, para você não confundir. Então, se eu sei que nessa caixa tem 6 lápis, 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 eu consigo fazer, né, 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou 4 vezes 6, ok? Como que eu sei 4 vezes 6? No segundo ano, você vai começar a trabalhar a tabuada, tá? E aí, a tabuada é uma tabela no qual vai ter todos esses valores e você vai memorizar. E aí, você vai poder dizer lá, 6 vezes 6, 36, entendeu? É uma coisa que daí você também vai praticando e vai conseguir mais pra frente, tá? Mas, por que ele fala que tem que ser valores iguais? Porque, por exemplo, se fosse uma caixa com 4 lápis, se fosse uma caixa com 3 lápis e uma caixa com 6 lápis, eu não poderia fazer 3 vezes o número 6, certo? Porque não tem 6 lápis em cada caixa. Então, eu tenho que fazer a soma dos 3 lápis mais 4 mais os 6, ok?